Ok, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Faz tempo que não nos falamos, né? E aí, galera, como é que vocês estão segurando essa pandemia aí? Tudo bem? Ó, é o seguinte, eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês, tá? Estou postando ele no YouTube para ficar mais fácil para todo mundo. Aqueles que puderem assistir, fica bem melhor, tá bom? Então, se você puder divulgar para os colegas aí, né, esse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Tá? Para não, eu sei que vocês têm um centro de mídia, tem um monte de informações que vocês podem buscar, YouTube e o livro, mas eu decidi fazer um vídeo para ficar melhor, né? Para a gente ficar uma coisa assim mais próximo, não ficar tão distante. Meus queridos, é o seguinte, eu separei um material aí para vocês, tá? E esse material vai estar postado ali no aonde vocês colocam as atividades, no eClass, né? E eu gostaria que você fizesse prestando atenção, né? Se você não conseguir pegar aquelas informações, você pode pesquisar na internet, né? No livro de vocês, eu acredito que tem alguma coisa também. Eu estou sem um livro aqui, então não sei qual é o capítulo. Deixei o livro na escola, mas... E outro, vocês também não têm acesso ao livro também. Agora que me lembrei desse detalhe, esse pequeno detalhe. Mas, assim, na internet você consegue pegar esse material, tá? Faz parte do conteúdo de vocês. E eu queria justamente fazer assim os pontos principais desse tema assim para você, para que você entendesse a matéria, tá bom? Prometo para vocês que vai ser bem rápido, mas é importante você ter esse material aí. O que eu peço para você? Para que você pegue o seu caderno, né? Vamos imaginar que nós estamos dentro da sala de aula e eu estou passando aqueles textinhos maravilhosos, né? Que é para você copiar, né? Então, para você ter aí bonitinho no seu caderno, quando nós voltarmos, né, em setembro, se Deus quiser, vamos voltar você já ter esse conteúdo aí, tá bom? Então, eu vou projetar aqui, vou compartilhar esse vídeo. E se você não conseguir copiar, pausa, né? Essa é a vantagem de ser uma aula gravada. Você pode pausar o vídeo para você copiar e aí depois você deixa ele rolar de novo, ou se você volta de novo para só ouvir a explicação, porque eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou explicar e vou passando os slides, tá bom? Então eu decidi fazer isso. Na verdade, eu nem ia fazer slide, mas como eu imaginei que você ia querer copiar para ter esse material aí, eu achei mais fácil fazer assim. Pode ser? Combinado? Então vamos lá então, galera. Seguinte, o tema da nossa aula de hoje é sobre o absolutismo, tá? O absolutismo monárquico. E esse é um dos temas assim, eu gosto muito, né? Um dos meus preferidos é sobre esse tema, porque é um assunto assim muito legal de se estudar e ele também vai servir de base para outros conteúdos que nós vamos aprender, tá bom? Então vou colocar aqui minha fotinha do lado aqui, a minha imagem para vocês irem acompanhando e anotando os pontos mais importantes, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, o que que significa a palavra absolutismo? Absolutismo. A palavra absolutismo, ela significa algo que é único, algo que é único. Não, algo que é solitário, que é soberano, que está acima de todas as outras coisas. Então, quando eu falo a palavra poder absoluto, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que existia uma época em que os reis, eles não tinham o controle, eles não tinham o poder absoluto da situação. Os reis, eles eram, digamos assim, o seu poder era bem menor. Ele não tinha uma amplitude assim para mandar em tudo, tá? Ele tinha que dividir o seu poder com os chamados senhores feudais, ok? Então, os senhores feudais, eles sim, eles tinham poder sobre os feudos e o rei não tinha esse poder sobre os feudos. E para a gente entender um pouquinho mais, eu gostaria de dar um exemplo para você entender um pouquinho sobre isso que nós estamos falando. Vou dar um exemplo. São duas palavras que nós temos aqui que nós temos que entender, ok? A diferença, não está no slide isso, tá? Não está. Só está para você que está prestando atenção no que eu estou falando. A diferença entre poder centralizado e poder descentralizado,
Então, veja. Primeiro, o que eu estou falando de poder é capacidade de mando, não esses poderes que tem super-heróis aí, tá? Mas é a capacidade de mando, de mandar. Eu posso, eu consigo, eu posso mandar. Então, é esse poder que eu estou dizendo, tá bom? Esse é o poder. Então, nós temos um poder centralizador ou centralizado e poder descentralizado. Qual é a diferença dos dois? Se é um aluno inteligente, você vai entender. Eu vou dar um exemplo. E nesse exemplo, eu quero que você acompanhe a diferença dos dois, tá bom? Vamos pegar um exemplo, vamos imaginar a nossa sala de aula lá, sétimo ano A, B e C, que a gente tem, tá bom? E nessa sala de aula, nós vamos ter as aulas normais, tá? Primeira, segunda até a sexta aula. E cada professor que vocês têm uma característica com eles. Existem professores que são mais severos, existem professores que são mais liberais, existem professores que são meio termo, tá? Então, cada professor tem e você sabe. E você sabe qual que é, ok? Agora, o interessante é que cada professor utiliza um tipo de poder dentro da sala de aula. Ou o poder centralizador, ou o poder descentralizado. Tá? Ou os dois ao mesmo tempo. Mas para isso você precisa entender. Então, por exemplo, o professor aquele autoritário, ele utiliza o poder centralizador. Como assim? Ele entra na sala e a turma toda está conversando, brincando, fazendo piadinha. O que ele faz? Ele dá um grito e quando ele dá um grito, todo mundo senta e escuta ele falar. Certo? Isso é o poder centralizador. Por quê? Porque você está centralizando as suas atenções, a tua atenção nesse professor. Você está centralizando nele. Ok? Bom, o descentralizado é o contrário. O descentralizado é aquele professor que você entra e você nem dá bola para ele, porque você manda em você mesmo. Você comanda. Se você quiser fazer a lição, você faz. Se não, você não faz e tal, porque ele te deu essa autonomia e ele não te cobra. Ok? Isso é um poder descentralizado, onde você comanda. Agora, vamos traduzir isso para uma sociedade, para um grupo de pessoas. Tá bom? Então, numa sociedade onde você tem várias comunidades, essas comunidades elas são independentes. Elas não têm um poder que centraliza elas. Não, elas são independentes. Então, em cada comunidade, você tem regras que são daquela comunidade, não é do todo. Entendeu? Então, por exemplo, se você for pegar algumas comunidades no passado, vocês vão ver que a formação dos chamados estados, ela se dá justamente por essa ideia de centralizar todos numa coisa só. Então, vamos ver o que o texto está falando. Vamos lá. Eu feito essa introdução, nós vamos para o texto aqui e eu quero mostrar alguns pontos importantes. Vamos lá. Por que estudar o absolutismo? O absolutismo foi a centralização despótica do poder do rei nas mãos de um soberano. Os meios usados por estes monarcas para conseguir e justificar a centralização total do poder nos ajuda a evitar que isso ocorra nos nossos dias. Contexto: a transição entre o feudalismo e o capitalismo. Nova adequação do poder, conciliando parcialmente os interesses da tradicional nobreza e da nascente burguesia. Nobreza, burocracia administrativa e privilégios. Burguesia, dinamização das atividades comerciais, unificação de moedas, leis, sistemas de pesos e medidas, conquistas de mercado e eliminação de barreiras internas prejudiciais ao comércio. Atenção, pessoal. Ah, pessoal, eu não consegui copiar. Calma, você tem aí, você pode ir pausando. Você pode ir pausando o vídeo, pode ir dando uma pausa, pode ir copiando no seu caderno aí, tá? E depois você presta atenção na explicação que eu estou fazendo desses slides, tá bom? Eu já tinha comentado no início, mas eu estou parando aqui mais uma vez para mostrar isso para vocês, tá bom? Então, muito bem. Quando? Entre os séculos XV e XVIII. Onde? Na França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Bom, e aqui nós temos os teóricos absolutistas, que nós vamos ver cada um deles aqui agora. Muito bem. Professor,
Me explica, é isso que eu não estou entendendo nada. Você vai começar a entender agora, tá bom? Deixa eu colocar minha tela aqui mais pro meio, porque eu quero chegar mais perto de vocês enquanto vocês estão copiando aqui para vocês me ver, tá bom? Meus queridos, é o seguinte, o que que está falando esses textos aqui? O que que está falando esses slides enquanto você está copiando aí? E eu estou controlando o tempo para não ficar muito longo. Nós temos que entender o seguinte, nós estamos numa época em que nós temos, vamos pegar um conteúdo que você já aprendeu, vou voltar de novo, tá? Lembra que vocês fizeram os feudos? Lembra os feudos que você fez? E eu pedi até foram os feudos que saíram feudos lindos até, tá? Existiam feudos bonitos, que tinham um castelo, né? E tinha as classes sociais ali, que eram os nobres, o clero, os servos, os camponeses. Você lembra dessa matéria? Tá? Se você lembra, que eu tenho certeza que você lembra, tanto é que aqueles que fizeram maquete aí se empenharam ao máximo, foi bem bacana. Até hoje eu tenho as fotos aqui gravadas aqui no meu celular aqui das maquetes. Foi muito bacana. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Existia só um feudo? Tinha só um? Não. Existiam vários. Lembra que eu falei para vocês que existiam feudos grandes, feudos médios, feudos pequenos? Existiam vários feudos. Tá? Vários. Cada um com uma característica diferente. Só que dentro desses feudos tinha um camarada que mandava nos feudos. Quem mandava no feudo? Era o rei? Não. O nome dele era... Aí você vai dizer sucerano. Não, professor. Senhor feudal. O senhor feudal, ele que mandava no feudo. Se era o senhor feudal que mandava no feudo, vamos usar a lógica? Vamos pensar. Se existiam vários feudos, logicamente existiam vários senhores feudais. Estou certo? Existiam vários. Não existia só um. Existiam vários. Só que esses senhores feudais mandavam só no seu feudo. Então, de acordo com aquilo que eu falei no início da aula, vamos ver se você prestou atenção, o poder era descentralizado ou centralizado? Aí você fala, pessoal, agora confundiu. Eu acho que era descentralizado, mas eu não tenho certeza. Se você pensou que era descentralizado, você está certo. Por quê? Porque o senhor feudal manda apenas no seu feudo. Ele não manda no todo. Imagine que dentro aqui de um território você tenha 25 feudos. Então o senhor feudal manda cada senhor feudal manda um só. Beleza? Então o poder é descentralizado. Pois bem, teve uma outra matéria que eu passei para vocês antes de nós entrarmos nessa situação, e chama-se sucerania e vassalagem. Lembra? Até que vocês escreveram no caderno de vocês aí. Sucerania e vassalagem. Ah, professor, eu não sei o que é. Volta lá no caderno, você vai ver o que é. Eu até fiz um esquema no quadro lá, explicando o que era o sucerano e o que era o vassalo. Lembra? Sucerano é aquele que concede a terra. Vassalo é aquele que recebe a terra. Certo? Porém, tem um detalhe. Nessa relação sucerano e vassalo, não eram as classes sociais envolvidas. Era só de senhor feudal para senhor feudal. Ou seja, os senhores feudais, eles tinham uma relação entre si de dependência, mas somente em caso de guerra. E eu mostrei para vocês que existia uma pessoa que nunca seria senhor, nunca seria vassalo. Quem é essa pessoa? O rei. O rei era um senhor feudal, ele tinha um feudo, mas ele nunca seria vassalo, porque ele distribuiu esse poder entre todas as pessoas. Lembra dessa aula, pessoal? Eu preciso que você lembre agora. Eu sei que faz muito tempo, mas é importante você lembrar disso aí aqui agora, porque você vai precisar, tá bom? Você vai precisar desse conteúdo agora. Aí o que acontece, pessoal? Esse rei, ele vai perceber uma coisa, ele vai começar a ver que não vai ser fácil ele reconquistar o seu prestígio, o seu poder, reconquistar novamente essas terras, fazendo com que essas pessoas entendessem que era importante ter uma pessoa no comando. Então, o que ele faz? São duas coisas que ele faz. A primeira delas, ele tenta o apoio de algumas pessoas. Entre essas pessoas, nós temos os chamados os nobres, e nós temos uma nova classe social que surge, chamada de burguesia. A burguesia
são pessoas que estão ligadas ao comércio, que ganham dinheiro vendendo produtos, mercadorias. Era aquele servo que começou a juntar um dinheirinho e começou a vender mercadorias. Então ele começou a perceber que era necessário ter um poder centralizador. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu estou aqui com um relógio, tá? Eu vou tentar vender esse relógio nos feudos. Só que chegando em cada feudo, eu percebi uma coisa, que as moedas dentro dos feudos, elas eram diferentes. Cada feudo tinha uma moeda diferente, o peso e medida era diferente. Então, para mim vender, ficava muito ruim, porque imagina só numa região que tinha 25 feudos, eram 25 moedas diferentes, e eu, para mim comprar e vender mercadorias, olha a quantidade de dinheiro que ia ter que estar andando. Se fosse só uma moeda, ficaria mais fácil, porque eu poderia só levar um pouco de dinheiro ou mercadorias para comprar uma coisa só. Então não precisava ter várias coisas. Então, o rei daria essa centralização, tanto política quanto econômica. Então, para a burguesia também seria interessante que o rei tivesse. Os únicos que realmente não queriam que o rei voltasse ao poder eram os senhores feudais e as suas famílias, porque eles iam perder o poder. E daí surgem, então, pessoal, surgem, e é aí que eu quero começar a trabalhar agora mais uma vez os slides, surgem os pensadores, os teóricos. Os teóricos são pessoas que surgem, filósofos, né? Que surgem para tentar explicar por que, que o rei era importante para a sociedade, por que, que o rei era essencial. E aí nós temos alguns deles. Nós temos alguns filósofos que tinham várias características. Tinha alguns que eram muito religiosos, tinha outros que eram econômicos, do lado econômico, tinha outros que trabalhavam pensamentos políticos para tentar explicar por que, que o povo deveria entregar o poder nas mãos do rei de novo. Eram explicações para esse sentido. Então você tem alguns personagens aqui na história, meu querido sétimo ano, que vocês vão ver que tem uns nomezinhos estranhos, mas normalmente a gente sempre usa o sobrenome deles. Mas se você quiser utilizar todo o nome, também dá para usar, mas nós sempre usamos o sobrenome. E nós temos dois aqui, que são chamados Jean Bodin, se fala assim, Jean Bodin, e Jacques Bossuet, ou Bodin e Bossuet. Bem? São dois teóricos que eles escrevem em livros, e nesses livros, nesses escritos, eles colocam então as suas ideias, mas são ideias associadas a questões religiosas. A questões religiosas, ok? O interessante é que, por exemplo, Jacques Bossuet, que nós vamos ver aqui agora, mais adiante, deixa eu passar esse troço piscando aqui, já está me irritando já. Nós temos aqui o Jacques Bossuet, que ele escreve ideias, que ele diz mais ou menos o seguinte, deixa eu mostrar aqui a fotinho do Jacques Bossuet, para você ver o roxinho dele aí. E passar agora, trancou o computador aqui. Acontece assim, né? Acontece. Muito bem. Enquanto você está esperando o Jacques Bossuet aparecer na tela aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a ideia dele. A ideia dele é a seguinte, aqui ó, abriu. A ideia dele era assim, você é católico, né? E naquela época, vocês lembram do conteúdo da Reforma Protestante ali? Você lembra? Vocês estudaram, né? Vocês fizeram os exercícios da Reforma? Eu vou fazer uma aula só da Reforma, para ver se vocês sabem conteúdo. Inclusive, na volta, estou planejando até fazer uma prova. Tá, tô brincando. Vamos ver o que vai acontecer na volta aí, tá bom? Jacques Bossuet, pessoal. Jacques Bossuet ele diz o seguinte, ó. Ele afirma, ele fala de que todos que são católicos obedecem a Deus. Olha a lógica dele, só para você entender. Todos obedecem a Deus, certo? Certo, acreditamos em Deus. Muito bem. Se você acredita em Deus, você tem que acreditar no rei. Por quê? Porque o rei, ele representa a vontade de Deus aqui na terra. O rei, ele é o representante de Deus. Por isso que você tem que obedecer. Tanto ele quanto Jean Bodin, eles falam sobre isso. A ideia deles é justamente essa. É exaltar no aspecto religioso.
Então ele fala que o rei, ele representa a vontade de Deus, e o Jean Bodin fala que o rei fala em nome de Deus. Por isso que você tem que obedecer. Existiam reis na época, alguns reis franceses, que chegavam a dizer que eles tinham até a carta, uma carta assinada de Deus para eles. Era o que eles afirmavam. Tinha pessoas que acreditavam nessas ideias. Entendeu? Então as pessoas tinham que obedecer. Porque senão você estaria desobedecendo às ordens de Deus. Isso dizia Jacques Bossuet, esse rapaz que está aqui, que inclusive era um bispo, né? Jacques Bossuet. Ok? Agora, o interessante, ó, Jean Bodin defende a ideia de soberania não partilhada, ou seja, soberania real não poderia sofrer restrições, pois era emanada das leis de Deus, vinha de Deus. Então, a soberania é do rei. Por que ele diz que a soberania não partilhada? Porque o rei não poderia compartilhar as suas ideias, porque a única coisa que ele poderia compartilhar era com Deus, tá? E as pessoas não poderiam sofrer nenhum tipo de crítica, porque se você estivesse criticando, você estaria criticando a Deus, ok? Jacques Bossuet, ele escreveu um outro livro também chamado A Política segundo as Sagradas Escrituras. Sua teoria influenciou os reis franceses da dinastia Bourbons. Então, nós temos lá o rei Luís XIV, Luís XV, Luís XVI. E ele afirma: aquele que deu reis aos homens quis que eles fossem respeitados como seus representantes. Lembra que eu falei para vocês? Tá? Então, essa era alguma das ideias que eram colocadas no período. Nós temos um outro aqui chamado Hugo Grotius, que defende o governo despótico e o poder ilimitado do rei, sem os quais se estabeleceria o caos e a turbulência. Tá bom? Aí eu até coloquei uma observação, né, que frequentemente governantes usam a desculpa da violência e da turbulência para centralizar o poder. Como assim? Aquelas pessoas que não aceitavam, né, perder o seu poder, o rei então utilizava a força, os soldados para lá para prender a pessoa, né, para tirar ela do poder à força, né, que no caso eram os senhores feudais que não aceitavam. E aqui nós entramos em dois personagens que eu considero importantes e eu vou parar por aqui, por esses dois, e vou falar e vou terminar essa primeira parte da aula aqui, tá bom? Depois, mais adiante, eu quero ver se eu consigo gravar um outro vídeo para vocês para falar sobre o mercantilismo, que é uma doutrina econômica que os reis utilizavam. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo e vocês já vão cansar de mim, já estão cansando que eu já estou falando demais aqui, não estão mais acostumados com a aula do professor Saul, né? Então, tá dando essa situação aí. Tá bom? Pessoal, deixa eu falar para vocês sobre dois personagens aqui, que é Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Então, enquanto eu estou falando, você está copiando aí e vamos lá. O Nicolau Maquiavel, ele escreve um livro chamado O Príncipe. O Príncipe. E interessante que quando ele escreve esse livro, o nome do livro para mim já é fantástico. Por quê? Porque ele escreve numa época em que os reis ainda não estavam no seu auge do poder. Os reis estavam se ensaiando para assumir o poder. Não havia ainda aquelas grandes governos. E ele escreve um livro chamado O Príncipe. Por que ele colocou o título de príncipe? Porque o príncipe, ele é um candidato ao trono. Um príncipe, ele não é o rei ainda, mas ele vai ser. Estão entendendo? Ele está dando um conselho para quem vai ser o rei. E aí ele traz algumas ideias interessantes. Entre elas, ele diz assim, ó, uma frase que ele coloca. Eu vou pegar só essa frase porque pode do tempo. Ele diz assim: os fins justificam os meios. O que significa essa frase, professor? A palavra fins também pode se colocar objetivo ou a finalidade. Então não importa o que você faça para chegar ao seu objetivo. Chegue. Não desista no meio. Vá até o final. Não pare no meio do caminho. Vá até o fim. E para você chegar no fim, não importa como, quais são os meios que você chega lá. Então, quando eu falo os meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: se você precisar passar por cima de alguém, passe.
Se você precisar empurrar alguém para chegar, chegue. Se você precisar utilizar qualquer recurso para chegar no seu objetivo, utilize, mas chegue no seu objetivo. Por que ele está querendo dizer isso? Porque você já conhece uma pessoa que fala que vai fazer alguma coisa, mas nunca faz? Ou que fala que vai chegar, vai terminar, eu vou terminar tal coisa, mas nunca termina? O que acontece? Se ela fala a primeira vez, você até releva. Se ela fala a segunda, dependendo da pessoa, releva. Se ela fala a terceira, você não dá mais crédito para ela. Por que você não dá mais crédito? Porque você não confia, ela não termina. Ela fala que vai fazer alguma coisa, mas não faz. Agora imagine um governante, um rei que promete que vai fazer determinadas coisas para a nação e não cumpre. O que acontece com esse governante? Ele perde crédito. As pessoas não confiam. E se as pessoas não confiam mais nele, o que vai acontecer de maneira natural daqui a algum tempo? As pessoas vão se revoltar e vão tirar ele do poder e vão colocar uma outra pessoa. Então, você não quer perder o seu poder, porque esse conselho ele está dando para os reis. Não quer perder o seu prestígio, não quer perder seu domínio, não quer perder aquilo que você adquiriu. Isso Maquiavel falando para os reis. Então, cumpra, vá até o fim do seu objetivo. Não importa o preço que você tenha que pagar. Ok? Isso dizia Maquiavel. É fantástico. Ele escreveu, lembrando, antes dos reis surgirem. Por isso que você tem reis aí que utilizam violência para cumprir os seus objetivos. Ok? Tem mais um teóricozinho que você tem aqui, a fotinho dele aqui embaixo, de Thomas Hobbes. Tá? Thomas Hobbes ele diz o seguinte, ele diz que o Estado serve para livrar a humanidade do caos e da anarquia, e o poder do Estado acima de tudo. E aí tem uma frase que me chama muita atenção, que ele diz que o homem é o lobo do próprio homem. Ou o homem é o lobo do homem. É uma frase assim de feito também, né? Por que ele está querendo dizer isso aí? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na sala de aula de vocês, quando tem um professor, tem bagunça? Tem. Tem muita, professor. Tem. Agora, e quando não tem um professor? Como é que fica a sala? Depende da sala, né? Tem salas que é de boa, o pessoal fica tranquilo, mas tem outras salas que é uma zoeira. E se for para aprender? Chegar assim, pessoal, chega o coordenador lá e coloca o pessoal, vocês precisam aprender sobre o absolutismo. Esse é o tema da aula. O professor coloca lá, o coordenador coloca lá, ó, vamos entregar os livros aí, você pode estudar do jeito que você quer. Eu pergunto, fica todo mundo em silêncio, todo mundo quietinho, ouvindo, ou melhor, ouvindo não, ouvindo o barulho, né, ali da rua, ou ouvindo o barulho dos passarinhos enquanto você está lendo, ou vocês ficam conversando, gritando, brincando, correndo? Como vocês ficam em sala? Você está entendendo? O que ele está querendo dizer, professor? Nós estamos fazendo um paralelo, nós estamos fazendo uma comparação. E eu quero mostrar para você aqui o seguinte, que é nesse momento é que o Hobbes entra em ação, que ele diz assim, ó, se não tiver alguém para controlar a sociedade, se não tiver alguém para controlar o homem vai se matar, vai virar uma anarquia, o homem vai se autodestruir. Precisa ter alguém no comando, precisa ter alguém controlando os interesses, os egos, controlando o orgulho das pessoas para que todos caminhem na mesma direção. Porque senão, cada um vai administrar do seu jeito. Cada um vai querer fazer as coisas de acordo com as suas ideias. E aí vai dar problema. Vai dar problema. Ok? Então, isso é o que dizia Thomas Hobbes. Então, nós vimos alguns pensadores aqui, pessoal. Nós vimos algumas ideias que foram colocadas. E eu vou pedir uma atividade para você agora, tá? Que vai falar um pouquinho sobre esses personagens aqui, que vai falar um pouquinho sobre o conceito de absolutismo, essas ideias, tá? A questão da burguesia e todo esse conceito, ok? E aí, professor, se eu não entender, se você não entender, você assiste de novo o vídeo. Se você não entender, você pode entrar no Google, você pode digitar,
você pode buscar informações lá. Você tem várias opções para você buscar informação. Tá? O importante é que você não deixe de buscar essas informações, não deixe de tentar entender um pouquinho sobre esse absolutismo. Tá? E eu preciso, então, pessoal, que vocês façam isso para fechar as notinhas de vocês em cima das atividades que vocês fizeram. Beleza? Meus queridos, um grande abraço para cada um de vocês. Tá? Espero encontrá-los o mais rápido possível. E pretendo também fazer mais umas aulas até lá. Não vou esperar até setembro, não, tá bom? Fiquem tranquilos que eu vou fazer outras aulas. E aí você tem duas opções, né? Você pode também escutar do Centro de Mídia, que o Centro de Mídia também está falando sobre os conteúdos exclusivos de vocês, para vocês não ficar sem, tá? E nós vamos trabalhando dessa forma aí, beleza? E outra, se você quiser também divulgar para outros amigos também, como está no YouTube, está aberto, tá? Para qualquer um visualizar esse vídeo aí sobre esses teóricos, tá bom? Você pode fazer também, beleza? Um grande abraço para vocês, pessoal. Tudo de bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.